Boa noite, galerinha do Estudar para OAB. Tô querendo ver se tem gente que já está animado para começar os estudos para o 35º exame da prova da ordem. Eu tô vendo aqui na minha frente uma tela com o chat e eu quero que vocês digam de onde vocês estão assistindo esta aula. Eu já vi aqui que o Gilmar está em São Paulo. Cadê? Mandem aí as suas cidades. Só não gostei de uma hashtag ali que eu já vi, melhor penal. Não, a hashtag aqui é melhor civil. Gente, a prova passou, a prova o 34º. Agora a gente já começa, não perde tempo não. A gente já começa a preparação para o 35º, levando em consideração, para esse momento inicial, a avaliação das questões dos 2 últimos exames. A preparação não tem hora para começar. Quanto mais preparados, quanto antes vocês retomarem, para quem não conseguiu êxito nessa prova, ou para quem está iniciando os estudos, é melhor, certo? Então, vamos lá. O Cristiano Luiz está em São Paulo, o Alexandre em Campo Grande, Mato Grosso, Cal Dias, Salvador. Vamos lá. Daniele, Guarulhos. Reservama em São Paulo, no Butantã. Campina Grande, a Samara. Olha aí, Inhumá, Piauí, o Edmércio, Alagoinhas, na Bahia, Marataízes, no Espírito Santo. Eita, que o Brasil inteiro resolveu assistir essa aula aqui hoje, estou gostando de ver. Quero ver a animação, tá joia? Bora lá, a Crícia tá falando de Paulo Afonso, na Bahia, o Lucelino de Fortaleza, a Carliana de Timon, no Maranhão. Pois é, olha, temos a Jucívia aqui de Maceió, nossa conterrânea do cursinho. Tem Rio de Janeiro, Wallace, Minas Gerais com a Lorena, Macapá com a Marinalva, enfim. Eu vou agora ao que interessa. Vamos falar um pouco sobre as 2 últimas provas do exame da ordem, especificamente sobre as questões de direito das famílias e sucessões, analisando ponto a ponto do enunciado quais são as informações relevantes que o enunciado da questão trazia e que a gente deve sempre prestar atenção e a fundamentação da resposta correta, tá ok? Não podia deixar de tossir, porque senão não seria eu. Vitor, eu vou pedir para você jogar aqui na tela a primeira questão, que foi a questão agora de direito das sucessões desta última prova, do 34º, uma das 2, né? Porque caíram 2 questões de sucessões e uma de direito das famílias. Então, a primeira questão que a gente vai resolver aqui no nosso aulão hoje é a questão que tratava da sucessão de Luiz e de Catarina, sua mãe. Vamos lá. A questão, ela dizia o seguinte: Luiz, sem filhos, é casado com Aline, sob o regime de comunhão universal de bens. No ano de 2018, Luiz perdeu o pai, Mário. Como seu irmão Rogério morava em outra cidade e sua mãe, Catarina, precisava de cuidados diários, Luiz levou-a para morar junto com ele e de Aline. Durante a pandemia de Covid-19, tanto Luiz quanto Catarina contraíram a doença e foram internados. Ambos não resistiram e no dia 30 de junho, Luiz faleceu, sem deixar testamento. Catarina morreu no dia 15 de agosto, também sem deixar testamento. Tendo em vista a hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta. Letra A. A herança de Catarina deve dividir-se entre Luiz, seu herdeiro de direito receberá o quinhão, e Rogério, ou seja, está dizendo que a herança de Catarina deve ser repartida entre os 2 filhos. Letra B. Rogério será herdeiro de Catarina, e na sucessão de Luiz serão chamados Aline e Catarina. Seu herdeiro Rogério, ou seja, o herdeiro de Catarina, receberá o quinhão como parte da herança deixada pela mãe. Letra C. Aline não será herdeira de Rogério, em razão do casamento reger-se pela comunhão universal de bens.
E a letra D, Rogério será herdeiro de Catarina e apenas Aline será herdeira de Luiz. Pois bem, qual foi a resposta que a FGV divulgou como a alternativa correta, que também foi referendada por mim na correção preliminar desta prova? Foi a alternativa B de bola. A resposta correta dizia: Rogério será herdeiro de Catarina e na sucessão de Luiz serão chamados Aline e Catarina. Seu herdeiro Rogério receberá o quinhão como parte da herança deixada pela mãe. Pois bem, eu destaquei aqui para vocês alguns pontos que são importantes da gente destacar no próprio enunciado. Não são nas alternativas, é no próprio enunciado da questão. Primeiro ponto, há duas sucessões. A sucessão de Luiz, que morreu primeiro, morreu em 30 de junho, ou foi que 30 de julho, desculpa, botei o 6, mas era o 7, e Catarina, que morreu em 15 de agosto. Então, é preciso a gente botar cada um no seu quadrado. Primeiro, a gente analisa a sucessão de Luiz. Quem está legitimado a suceder no momento da sua morte. Depois, a gente analisa a sucessão de Catarina, que também é outra pessoa falecida nessa situação narrada na questão. Outra informação importante é que Luiz é casado. E ele é casado e o enunciado fez questão de informar o regime de bens do casamento, que é o da comunhão universal de bens. E sabe por que a questão o enunciado fez questão de destacar isso? Para confundir a cabecinha de vocês. Quem foi meu aluno vai saber que eu sempre chamo a atenção para essa informação. Regime de bens só é relevante na concorrência com descendentes. Se aqui nessa situação eu tivesse descendentes de Luiz e Aline, sua cônjuge sobrevivente, Aline seria meeira, porque no regime de comunhão universal, o cônjuge é meeiro, como regra, do patrimônio total, mas não seria herdeira se a concorrência fosse com descendentes. Mas a concorrência aqui não era com descendentes, era com os ascendentes. No caso, uma única ascendente, que era a mãe de Luiz, Catarina, que se encontrava viva no momento da abertura da sua sucessão. Então, eles mencionaram o regime de bens do casamento de Luiz com Aline para induzir você ao erro. Bora lá. Catarina, que é a mãe de Luiz, tem 2 filhos. O Luiz e o Rogério, que é o segundo filho de Catarina, irmão de Luiz. E como eu disse, informação relevante, Luiz não tem descendentes. Pois bem, Luiz, falar do primeiro morto, Luiz. Se Luiz não deixou descendentes, eu tenho que chamar a próxima classe de parentes sucessíveis. E segundo o artigo 1829, é a classe dos ascendentes. O enunciado disse: o pai de Luiz morreu antes dele, ou seja, não pode suceder, que para suceder tem que estar vivo ou já concebido ao tempo da abertura da sucessão. Mas a mãe de Luiz, ela estava viva. Por mais que ela tenha falecido logo em seguida, se no momento da abertura da sucessão de Luiz ela estava viva, ela adquire o direito à herança de Luiz e com a sua morte ela transmite esse direito aos seus sucessores, certo? Pois bem, aí uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês para a gente destacar essa diferença entre a concorrência sucessória do cônjuge e também do companheiro sobrevivente com os descendentes e a diferença para a sucessão, para a concorrência com os ascendentes, é a própria redação dos incisos 1
2 do artigo 1829. Foquem aqui na tela. O artigo 1829 diz assim: a sucessão legítima defere-se na ordem seguinte. Aí, 1. Aos descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente. A regra é essa. Mas o legislador faz uma ressalva. Ele começa a partir do salvo a dizer em que situações o cônjuge não concorrerá com os descendentes. Significa dizer que só os descendentes irão recolher a herança do morto. E essa ressalva leva em consideração o regime de bens do casamento. E no caso da comunhão parcial, a origem dos bens da herança. Então, ele diz aqui, salvo se casado ex com falecido no regime da comunhão universal, no da separação obrigatória e no da comunhão parcial, se o autor da herança não tiver deixado bens particulares. Agora, preste atenção na redação do inciso 2. Aí, não havendo descendentes, eu vou para o segundo lugar da ordem de vocação hereditária. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte. 2. Aos ascendentes em concorrência com o cônjuge. Olha, tem nenhuma ressalva não aqui. Olha a diferença da redação desses dispositivos. Quer dizer que qualquer que seja o regime de bens do casamento do cônjuge sobrevivente com o falecido, o cônjuge concorrerá com os ascendentes. Então, mesmo sendo casada no regime de comunhão universal de bens, Aline, junto com a mãe de Luiz, Catarina, ela é herdeira nessa sucessão. Para confirmar que o regime de bens não tem qualquer relevância na concorrência dos ascendentes com o cônjuge sobrevivente, eu trouxe aqui o artigo 1836. O que diz o artigo 1836? Na falta de descendentes, são chamados à sucessão os ascendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente. Ponto. Esse parênteses com os 3 pontinhos que eu coloquei aqui é porque o artigo tem parágrafo 1º e parágrafo 2º, mas não trata nada sobre regime de bens. Então, se não há ressalva ao direito de concorrência do cônjuge, qualquer que seja o regime de bens do casamento, o cônjuge concorrerá com os ascendentes. Então, eu deixei aqui bem destacado que regime de bens não é relevante para definir a concorrência do cônjuge com os ascendentes. Assim, na sucessão de Luiz, concorrerá a herança Aline, que é a cônjuge sobrevivente, e Catarina, a mãe de Luiz, que estava viva ao tempo da abertura da sua sucessão, dividindo-se a herança metade para uma e metade para outra, conforme está especificado no artigo 1837, na segunda parte desse dispositivo, que diz: caber-lhe-á a metade desta, ele está falando do direito sucessório do cônjuge. Então, ele está dizendo, caberá ao cônjuge sobrevivente a metade da herança se houver um só ascendente. Ele está se referindo ao ascendente de 1º grau, ou se maior for aquele grau. Ou seja, se o cônjuge concorresse com avós, com bisavós, com ascendentes de grau superior ao 1º. Então, o que vai acontecer? A princípio, então, seriam legitimados Aline como cônjuge sobrevivente e a mãe Catarina. Só que poucos dias depois da morte de Luiz, adquirindo o direito à herança do filho, Catarina morre. E aí, com a morte de Catarina, ela transmite o seu patrimônio, o que inclui os direitos à herança do filho Luiz aos seus sucessores. E aí percebam, Catarina já era viúva porque o seu marido
pai de Luiz e de Rogério, tinha falecido anteriormente, como mencionado no próprio enunciado, e ela tinha tido, na sua vida, 2 filhos, Luiz e Rogério. Só que Luiz já é pré-morto. Luiz estava morto no momento da abertura da sucessão de Catarina. O que acontece na sucessão dos descendentes? Na sucessão dos descendentes, o grau mais próximo exclui o mais remoto, salvo o direito de representação. Só que não cabe direito de representação da parte de Luiz, porque Luiz não deixou descendentes. Então, o que acontece? Aqui eu deixei um quadrozinho aqui para a gente falar sobre essa diferença da sucessão. O que acontece com o patrimônio da sucessão de Catarina? O patrimônio da sucessão de Catarina vai ser herdado na sua integralidade pelo único filho vivo, o único legitimado à sucessão, que é Rogério. Ok? Pois bem, eu sempre boto, inclusive levei esse quadrinho aqui para o aulão de véspera que a gente fez do Estudar para o OAB no sábado. E aí eu sempre chamo a atenção. A gente não pode nunca confundir a sucessão dos descendentes com a sucessão dos ascendentes. Elas são muito diferentes uma da outra. Primeira grande diferença. Existe uma regra que na sucessão legítima, o chamamento dos sucessores é sequencial e excludente. Esse chamamento sequencial e excludente acontece entre as classes de sucessores e dentro das classes. Tanto é que, com relação aos descendentes, o Código Civil diz: na classe dos descendentes, o grau mais próximo exclui o mais remoto. Mas traz uma exceção a essa regra. Ele permite o chamado direito de representação. O que significa esse direito de representação? Significa que eu posso ter na mesma sucessão descendentes de graus distintos. Por exemplo, filhos e netos recebendo a mesma herança. Quando isso é possível? Quando, por exemplo, um dos filhos do autor da sucessão for pré-morto ou for indigno e ele tiver deixado descendentes. Neste caso, a lei diz o seguinte: os descendentes do herdeiro pré-morto ou indigno podem aceitar a herança em nome deste, representá-lo na sucessão em que ele participaria se vivo fosse. Então, na sucessão dos descendentes, existe a regrinha do chamamento do grau mais próximo em detrimento dos graus mais afastados, mas com a possibilidade de eu ter herdeiros da mesma classe, de graus diferentes na mesma sucessão, por causa do direito de representação. Coisa que nunca vai existir na sucessão dos ascendentes. Por quê? Porque na sucessão dos ascendentes não existe possibilidade de direito de representação. Então, se eu tenho pai e mãe vivos, eu vou dividir a herança e a partir do pressuposto que não existe cônjuge ou companheiro, pelo menos nesse momento, só para a gente entender a sucessão dos ascendentes. Eu tenho pai e mãe vivo, metade para um, metade para outro. Se, por exemplo, a mãe do falecido for pré-morta, for indigna, tiver renunciado seus direitos à sucessão, ainda que os avós maternos quisessem participar da divisão de patrimônio, não caberia essa participação por causa do pai que ainda está vivo e legitimado a suceder. Eu só posso chamar os avós à sucessão quando eu não tiver nenhum ascendente de primeiro grau. Porque na classe dos ascendentes, o grau mais próximo sempre exclui o mais remoto. Tanto que o artigo 1852 diz expressamente: o direito de representação dá-se na linha reta descendente, mas nunca, nunca na ascendente. Então, primeira diferença.
Na sucessão dos descendentes, existe possibilidade de direito de representação, o que não acontece na sucessão dos ascendentes. Segunda diferença é que, se na sucessão dos descendentes, todos os descendentes são do mesmo grau, ou seja, todos os legitimados são filhos, todos os legitimados são netos, todos os legitimados são bisnetos do falecido, a gente vai fazer a divisão da herança por cabeça. Significa dizer que eu vou dividir a herança em tantas partes quanto forem os sucessores, por igual entre eles. A divisão na classe dos ascendentes não é por cabeça. A primeira regra que se aplica na sucessão dos ascendentes é a sucessão por linhas. Mas o que é que significa isso? Eu vou separar a família do meu pai, que é a minha linha paterna, da família da minha mãe, que é a linha materna. Então, eu separo as linhas e, segundo o legislador, havendo igualdade de grau e representantes, pelo menos um representante de cada linha, metade da herança vai para a linha paterna, metade da herança para a linha materna. Terceira grande diferença aqui é que a gente chega no ponto-chave dessa questão. É quando a gente insere o cônjuge junto com esses parentes. Então, quando o cônjuge, para dizer quando é que o cônjuge concorre ou não concorre com os descendentes, é fundamental verificar qual o regime de bens do casamento. E no regime de comunhão parcial, a origem dos bens da herança. E aqui eu vou fazer uma ressalva. Toda vez que vocês se depararem com a questão de direito sucessório, a primeira pergunta que vocês têm que se fazer é: o morto, ele era casado ou ele vivia em união estável? Se a resposta for não, ele era solteiro, ele era viúvo, divorciado, separado judicialmente, ótimo. O patrimônio mencionado na questão é todo dele. Agora, se você faz essa pergunta, o morto, ele era casado ou vivia em união estável, e a resposta for sim, aí eu preciso fazer uma segunda pergunta de todo jeito. Qual o regime de bens do casamento? Por quê? Porque a depender do regime adotado no casamento ou na união estável, existe o que a gente chama de formação do patrimônio comum do casal. E se o patrimônio é do casal e na sucessão só se transmite o patrimônio de quem morreu, então o que eu preciso fazer inicialmente? Separar esse patrimônio comum, separando a meação do cônjuge sobrevivente e a meação da pessoa falecida. Na metade dos bens comuns que cabia ao morto, mais os seus bens particulares, aí sim eu aplico as regras de direito sucessório. Significa dizer que tem situações, quando existem descendentes, que o cônjuge é meeiro, mas não é herdeiro. Tem situações que ele não é meeiro, mas ele participa da sucessão concorrendo com os descendentes. Tem situações, como no regime de separação obrigatória, que ele nem é herdeiro. E tem situações em que ele pode ser meeiro e herdeiro. Então, não confundam esses direitos. O direito à meação é regra de direito de família, decorrente da divisão do patrimônio comum, ocorrida em função do fim do casamento, que pode se dar pela morte de um dos cônjuges. Outra coisa é o direito à herança, que é a transmissão do patrimônio de quem morreu, mas só da pessoa, do cônjuge falecido, não patrimônio do casal, certo? Então, na concorrência com descendentes, qual é a maneira mais simples de eu lembrar quando é que o cônjuge concorre e quando ele não concorre com os descendentes? Eu vou pensar assim: naquele patrimônio onde o cônjuge já foi meeiro, ele não será herdeiro. Ele só concorre com os descendentes em relação àqueles bens
em que ele não recebeu meação. Onde ele já foi meeiro, ele não vai ter mais direito nenhum. Só quem tem direito à outra metade dos bens comuns são os descendentes. Essa regrinha só não vale para o regime de separação obrigatória. Mas para todos os outros, a questão é pensar assim. Onde teve meação, não tem direito à sucessão. Naqueles bens. Porque eu posso ter bens onde incidiu meação e ainda assim o cônjuge ter direito à herança. Como na comunhão parcial. Na comunhão parcial, o cônjuge é meeiro dos bens comuns e herdeiro nos bens particulares. Agora, regime de bens, como eu já falei, não tem relevância nenhuma na concorrência do cônjuge, do companheiro, com os ascendentes. Última situação para distinguir os direitos na sucessão dos descendentes e dos ascendentes é com relação ao quinhão do cônjuge e desses parentes. A regra, segundo o artigo 1832, é que quando o cônjuge concorre com os descendentes, ele receberá o mesmo quinhão dos descendentes que sucedem por cabeça. Então, se eu tiver somente filhos participando da sucessão, eu vou dividir a herança em tantas partes quantos forem os filhos e o cônjuge sobrevivente, com uma ressalva. Se todos os filhos do morto também forem filhos ou descendentes do cônjuge sobrevivente, o cônjuge sobrevivente não pode receber menos de 1/4 da herança. E na sucessão dos ascendentes, o quinhão do cônjuge não varia tanto. Ele é 1/3 quando concorre com pai e com mãe e metade em qualquer outra situação de concorrência, certo? Então, chamo a atenção de vocês para essas diferenças que muitas vezes induzem ao erro, como foi o caso dessa questão, que mencionou o regime de comunhão universal, justamente para vocês acharem que o cônjuge sobrevivente Aline não concorreria à herança do marido falecido, certo? Pois bem, segunda questão de sucessões do 34º exame da prova da ordem. Vamos lá. Clóvis, funcionário público aposentado, divorciado, falecido em março de 2020 com 75 anos, era pai de Leonora, 40 anos, e Luciana, 16 anos. Faleceu sem deixar dívidas e sem realizar doações aos seus herdeiros necessários. Titular de um patrimônio razoável, foi vítima de um câncer descoberto no estágio terminal, 6 meses antes de sua morte. Desde o nascimento de Luciana, sempre foi uma preocupação de Clóvis proporcionar para ela as mesmas oportunidades desfrutadas por Leonora, quais sejam cursar o ensino superior com auxílio paterno e, assim, conseguir o subsídio necessário para buscar uma carreira de sucesso profissional. Por esse motivo, Clóvis vendeu os 3 imóveis que compõem 70% do seu patrimônio, de que era proprietário quando Luciana ainda era criança, e depositou esse dinheiro em conta bancária, juntamente com todas as suas economias, no intuito de deixar, quando de sua morte, somente patrimônio em dinheiro. No ano de 2019, ao saber de sua doença, Clóvis, em pleno exercício de suas faculdades mentais, elaborou um testamento público, destinando toda a sua parte disponível da sua herança a Luciana. Diante de seu falecimento, é possível afirmar que, letra A, Clóvis não poderia vender seus imóveis ao longo de sua vida, pois lhe era vedado determinar a conversão dos bens da legítima em outros de espécie diversa. Letra B,
caberá a Luciana 75% da herança de Clóvis, já Leonora receberá 25% da mesma herança. Letra C. Clóvis perdeu a capacidade de dispor de seu patrimônio por testamento a partir do momento em que descobriu o diagnóstico de câncer. E a letra D. A herança deve ser dividida em partes iguais entre as filhas de Clóvis, ou seja, 50% para a Luciana e 50% para a Leonora. Quais são os pontos de destaque do enunciado? Primeiro, a resposta correta é a letra B. Mas lá, Clóvis tem 75 anos e, apesar de ter um câncer em estado terminal, no próprio enunciado, no finalzinho do enunciado, a questão diz que ele se encontra em pleno exercício de suas faculdades mentais. Ou seja, Clóvis é plenamente capaz, inclusive, de fazer testamento. Segundo ponto para destacar, Clóvis tem duas filhas, Leonora e Luciana, que são suas herdeiras necessárias. Outro ponto, Clóvis, em vida, vendeu os 3 imóveis, mas ele não antecipou direitos hereditários. Ele depositou o dinheiro em conta bancária junto com o resto das suas economias. Não há vedação à venda de imóveis, mesmo havendo herdeiros, mesmo que haja herdeiros necessários. Primeiro ponto que a gente precisa destacar: ninguém é obrigado a deixar herança. Agora, a forma como eu disponho do meu patrimônio em vida pode sofrer certas restrições. Então, se eu quiser dispor gratuitamente dos meus bens, por meio de doações ou por meio de testamento, eu tenho que preservar, mesmo em vida, o direito dos meus herdeiros necessários. Mas aqui não há disposição gratuita de bens, há disposição onerosa. E os valores obtidos desse negócio jurídico não são destinados a uma ou outra filha ou a terceiros. São guardados em uma conta bancária. Outra informação relevante, que em 2019, Clóvis fez um testamento público destinando toda a sua parte disponível para a filha Luciana. Pois bem, qual é a fundamentação que faz com que a alternativa B de bola esteja correta? E o que é que dizia a letra B? Que Luciana iria receber 75% da herança de Clóvis e a outra filha, Leonora, somente 25%. Primeiro, as alternativas questionavam uma possível incapacidade para testar. E aí vamos ver o que diz o Código Civil sobre essa capacidade ativa testamentária. O artigo 1860 diz o seguinte: além dos incapazes, o que não é o caso de Clóvis, porque a questão diz que ele estava no pleno gozo de suas faculdades mentais, não podem testar os que, no ato de fazê-lo, não tiverem pleno discernimento. Prestem atenção que a capacidade ativa testamentária é avaliada não no momento da abertura da sucessão, da morte do testador, e sim do momento em que ele faz o testamento. Tanto é que no artigo seguinte, no artigo 1861, o legislador confirma, dizendo que uma incapacidade superveniente do testador não invalida o testamento. Porque o que interessa é se no momento que ele faz o testamento, ele tinha capacidade de discernimento. Idade avançada, doença grave, por si só, não retiram capacidade de discernimento de ninguém. Ao contrário, em relação à idade,
o Código Civil estabelece apenas uma idade mínima. No parágrafo único do artigo 1860, ele diz, ó, podem testar os maiores de 16 anos. Então, a partir dos 16 anos, apesar de ser relativamente incapaz, como os relativamente incapazes não são incapazes para todos os atos, mas apenas para certos atos da vida civil ou a forma de fazê-los, para fazer testamento, a pessoa é plenamente capaz a partir dos 16 anos. E sendo um ato personalíssimo, a pessoa faz o testamento sozinha, certo? Então, ressaltando aqui, se o testador ele estava no pleno exercício de suas faculdades mentais, ele poderia, sim, fazer validamente um testamento. A pergunta é, mas ele poderia beneficiar mais uma filha do que a outra? E a resposta também é sim. Mesmo sendo elas herdeiras necessárias, em relação à parte disponível do patrimônio, Clóvis poderia fazer o que ele quiser como regra, inclusive atribuir todos os 50% da parte disponível a uma das filhas, a Luciana, como ele fez. O que Clóvis não poderia fazer é, ao destinar patrimônio em testamento, ofender, restringir ou excluir Leonora de receber a parte da legítima que lhe cabe como herdeira necessária. Então, se o próprio código diz que, havendo herdeiros necessários, 50% do patrimônio do falecido é destinado a esses sucessores, então, se eu tenho Luciana e Leonora como herdeiras necessárias, significa que 50% do patrimônio de Clóvis tem que ser repartido entre elas duas. Elas só perderiam o direito de receber a parte delas da legítima se elas fossem declaradas indignas ou deserdadas. Então, significa que iria ficar dos 50% da legítima, 25% para Luciana, 25% para Leonora. Só que tem os outros 50%, que é a parte disponível que Clóvis pode fazer o que ele quiser. E ele quis deixar esses 50% todinho para Luciana, uma de suas filhas. Significa dizer que no final das contas, Luciana receberia a parte dela da legítima, mais toda a parte disponível, o que equivalia a 75% do patrimônio do pai. Enquanto Leonora receberia tão somente a reserva patrimonial garantida por lei, representada nos 25% da legítima. Então, só para confirmar, eu coloquei aqui no material os artigos que falam sobre a proteção dos herdeiros necessários. O artigo 1845, que expressa, que ele declara quem são os herdeiros necessários, que são os descendentes, os ascendentes e o cônjuge sobrevivente, e a questão da proteção da legítima, no artigo 1846, quando ele diz, pertence aos herdeiros necessários de pleno direito a metade dos bens da herança, constituindo a legítima. E aí, no artigo 1789, o legislador diz sobre a outra parte que não compõe a legítima dos herdeiros necessários. Ele diz, ó, havendo herdeiros necessários, o testador só poderá dispor, ou seja, o conteúdo, a quantidade de patrimônio que ele pode dispor por testamento é a outra metade da herança. Certo? Ficou claro? Não tem maiores dúvidas sobre essa questão. Pois bem, terceira questão do 34º exame, questão de direito das famílias, misturada um pouquinho com parte geral. Mas vamos lá. A questão dizia o seguinte: Júlia, 22 anos, com espectro autista, tem, em razão de sua deficiência, impedimento de longo prazo de natureza mental que pode, em algumas atividades cotidianas, obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Júlia apaixona-se por Rodrigo, 19 anos,
também com espectro autista, com quem quer se casar. Mas Rita, mãe de Júlia, temendo que Júlia não tenha o discernimento adequado para tomar as decisões certas em sua vida, e no intuito de proteger o melhor interesse de sua filha, impede o casamento. Sobre a hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta. Letra A. Júlia é relativamente incapaz e, assim sendo, precisará de anuência de sua mãe, Rita, para celebrar o ato em prol da proteção de sua dignidade. Letra B. A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa para casar-se, de modo que Rita não poderá impedir o casamento de Júlia. Letra C. Júlia é plenamente capaz em razão de sua idade, mas em razão da deficiência que a acomete, deverá confirmar sua vontade com o curador, que deverá ser instituído. E a letra D. Rita, ainda que esteja atuando no melhor interesse de Júlia, na qualidade de mãe, não pode impedir o casamento, podendo, contudo, impor a Júlia a sua curatela. A resposta correta desta alternativa é a letra B de bola. Choveu letra B na prova de Direito Civil, né? Mas essa também é a alternativa B de bola. Quais são os destaques que eu fiz aqui do enunciado? Os destaques são: primeiro, Júlia tem 22 anos e Rodrigo tem 19 anos. Ou seja, eles são plenamente capazes em razão da idade. Segundo ponto de destaque, tanto Júlia quanto Rodrigo têm espectro autista, mas em momento nenhum a questão menciona que isso acarreta incapacidade de exprimir vontade. Júlia e Rodrigo desejam se casar, mas a mãe de Júlia, Rita, é contra esse casamento. A primeira coisa que a gente precisa destacar é que Rita, em função de uma possível e uma questionável, nesse caso, incapacidade da filha, ela só poderia impedir o casamento se a incapacidade fosse em razão da idade. Ou seja, a autorização da mãe e do pai de Júlia para o casamento, pelo Código Civil, só é exigida para as pessoas que tenham a partir de 16 anos, que é a idade núbio, a idade que o Código permite o casamento sem qualquer exceção, até os 18. O que diz o artigo 1517? O homem e a mulher com 16 anos podem casar, mas antes deles se tornarem plenamente capazes, exige-se autorização de ambos os pais ou de seus representantes legais, enquanto não atingirem a maioridade. Então, veja só, não é o caso da situação, mas se aqui houvesse uma incapacidade em razão da idade e a mãe de Júlia, Rita, realmente não tivesse dado autorização para o casamento, neste caso, a gente ainda ia poder recorrer a um outro aspecto. Essa negativa de autorização da mãe seria justificada ou injustificada? Porque quando há negativa injustificada dos pais em consentirem com o casamento, pode ocorrer suprimento judicial. Isso está previsto no artigo 1519. Mas não era o caso nem de negativa de autorização de Rita, da mãe de Júlia, tampouco de suprimento judicial. Por quê? Porque após a entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146 de 2015, deficiência deixou de ser sinônimo de incapacidade.
E aqui eu trouxe 2 dispositivos do Estatuto da Pessoa com Deficiência para esclarecer e tirar qualquer dúvida sobre isso que eu acabei de afirmar. O artigo 2º diz assim: considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. O que era o caso de Júlia? A questão disse que ela tinha impedimento de longo prazo de natureza mental. Mas esses impedimentos podem até obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições, que era o temor da mãe de Júlia. Só que no artigo 6º do Estatuto da Pessoa com Deficiência, o legislador prescreve: a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa. Inclusive para, inciso 1, casar-se e constituir união estável. Ou seja, pessoas com espectro autista, mas que possam exprimir vontade, elas podem sim constituir família, elas podem sim casar. E sendo maiores de 18 anos, não precisam de autorização dos seus pais. Eu trouxe aqui para a gente, só para destacar que não seria caso de curatela de Júlia em função do espectro autista, o dispositivo do Código Civil que diz quem está sujeito à curatela. E aí, o artigo 1667 diz: estão sujeitos à curatela, tem outros incisos, mas o que interessa é o inciso 1. Aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir vontade. Júlia, em momento nenhum, a questão diz que ela não podia exprimir vontade. Ela tinha alguns impedimentos para viver comumente em igualdade de condições com outras pessoas na sociedade. Mas ela poderia sim casar. Não há impedimento ao casamento. Ok? Pois bem, eu trouxe ainda as 2 questões, uma de família e outra de sucessões, cobrada no 33º, ou seja, a prova anterior à mais recente, para a gente também falar um pouquinho sobre o assunto cobrado. E aí a questão de direito de família dizia o seguinte: Antônio, advogado, passou a residir com sua namorada Lorena em 2012, com o objetivo declarado pelo próprio casal de constituir uma união estável, ainda que não guarnecida por escritura pública. A partir de então, Antônio começou a participar do cotidiano de Lucas, filho de Lorena, cuja identidade do pai biológico a própria mãe desconhecia. No início de 2018, Antônio procedeu ao reconhecimento voluntário da paternidade socioafetiva de Lucas, com base no provimento 63 de 2017 do CNJ. Em meados de agosto de 2020, a convivência de Antônio e Lorena chegou ao fim. Diante deste cenário, Antônio comprometeu-se a pagar alimentos para Lucas, que estava com 13 anos de idade, até os 21 anos de idade do filho, no valor de R$ 2.500, mediante acordo homologado judicialmente. Porém, no final de 2020, Antônio recebeu a notícia de que o escritório de que ele é sócio perdeu um dos seus principais clientes, fato cujo impacto financeiro gerou a redução de 30% dos seus rendimentos mensais. Quando soube de tal notícia, Antônio procurou Lorena, como representante legal de Lucas, para fixar um valor mais baixo de pensão a ser pago, ao menos durante um período, mas ela recusou-se a estabelecer um novo valor. Conforme esse texto, assinale a afirmativa correta. Letra A. A redução do encargo alimentar apenas poderá acontecer caso Lucas, por meio de sua representante legal, Lorena, concorde com ela. Letra B.
Os filhos socioafetivos não têm o direito de pleitear alimentos frente aos seus pais. Letra C. Diante da mudança de sua situação financeira, Antônio poderá requerer ao juiz a redução do encargo alimentar. E letra D. Caso eventual pedido de redução do valor pago a título de obrigação alimentar seja procedente, Lucas nunca mais poderá pleitear a majoração do encargo, nem mesmo se a situação financeira de Antônio melhorar. E a resposta correta dessa questão era a letra C, de casa. Era a alternativa que diz que, diante da mudança da situação financeira de Antônio, que é o devedor dos alimentos, o pai de Lucas, ele poderia requerer ao juiz a redução do encargo alimentar para se adequar àquela nova realidade fática. E aí eu destaco algumas coisas no enunciado da questão. Primeiro, Antônio viveu em união estável com Lorena de 2012 a agosto de 2020, ou seja, por cerca de 8 anos. Período com o qual conviveu com o filho de Lorena, um filho de outro relacionamento. Lorena, inclusive, não sabia nem quem era o pai de Lucas, o pai biológico. Durante a união estável, durante o relacionamento entre Antônio e Lorena, Antônio decidiu reconhecer voluntariamente a paternidade de Lucas, por causa daquela convivência familiar no qual se consolidou um vínculo afetivo. Encerrada a união estável, Antônio fez um acordo com Lorena sobre pagar alimentos no valor de R$ 2.500 para o filho Lucas. No final de 2020, Antônio teve uma redução de 30% dos seus rendimentos. E aí, qual é a fundamentação desta questão? Primeiro, é possível, sim, o reconhecimento voluntário da filiação, inclusive da filiação socioafetiva, que será, como regra, irrevogável, irretratável, exceto quando provado que foi baseada em erro ou falsidade, o que não foi o caso. Antônio sabia que o filho de Lorena não era seu filho biológico. Ele aceitou Lucas como se seu filho fosse, em função de um vínculo afetivo que foi construído e consolidado durante a convivência familiar. E aí, sobre o reconhecimento voluntário da filiação, eu trouxe aqui os artigos 1609 e 1610 do Código Civil e o artigo que trata sobre essa questão no provimento 63 de 2017 do CNJ. Provimento este que, na parte do reconhecimento da filiação socioafetiva, foi alterado pelo provimento 83 de 2019. Mas eu trouxe até a redação original para a gente entender a situação dentro do contexto da própria questão. Então, o artigo 1609, ele diz: o reconhecimento de filhos havidos fora do casamento é irrevogável e pode ser feito por vários instrumentos. No próprio registro de nascimento, o que foi o caso do reconhecimento voluntário da filiação de Lucas, por escritura particular, por escritura pública ou escrito particular a ser arquivado em cartório, por testamento, e mesmo que o testamento seja revogado, o reconhecimento é cláusula irrevogável, e por manifestação direta e expressa perante o juiz. Pois bem, como eu disse, artigo 1610, o reconhecimento não pode ser revogado, ainda que feito por testamento. No provimento 63, o artigo 10 mencionava o seguinte: o reconhecimento voluntário da paternidade ou maternidade socioafetiva de pessoa de qualquer idade será autorizado perante os oficiais de registro civil das pessoas naturais. Isso aqui foi alterado, ó. Não é mais qualquer idade. Reconhecimento voluntário de filiação socioafetiva somente agora, depois do provimento 83, a partir dos 12 anos. E aí o parágrafo 1º desse artigo 10, ele diz o seguinte: o reconhecimento voluntário da paternidade ou maternidade será irrevogável, somente podendo ser desconstituído pela via judicial,
nas hipóteses de vício de vontade, fraude ou simulação. Ou seja, no momento em que Lucas é reconhecido como filho de Antônio, todos os direitos e deveres são atribuídos em função dessa relação parental, o que inclui o direito de receber alimentos. E aí, sobre os alimentos, a gente precisa destacar o artigo 1694, especialmente o parágrafo 1º. Porque o artigo 1694, ele diz que os parentes, eles podem pedir uns aos outros alimentos de que necessitem para viver, de modo compatível com a sua condição social. Só que no parágrafo 1º, ele estabelece os critérios para se determinar o valor da obrigação. Os alimentos, eles devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. Ou seja, é aquele trinômio que a doutrina tanto fala: a necessidade de quem pede, conjugada à possibilidade de quem paga, e uma proporcionalidade entre esses requisitos. E, uma vez fixados os alimentos, ainda que eles tenham fixados por sentença, mesmo que uma sentença homologatória de acordo, os alimentos não são imutáveis. Ou seja, a decisão não faz coisa julgada material, pois ela deve levar sempre em consideração a realidade fática representada naqueles requisitos da necessidade e da possibilidade. Ou seja, havendo uma diminuição na capacidade contributiva do devedor, a questão é clara. Antônio teve uma redução de 30% nos seus rendimentos. Será possível, sim, pleitear a revisão dos alimentos. Tudo isso fundamentado no artigo 1699, que prevê essa situação da revisão expressamente, quando diz: se fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, o que foi o caso aqui de Antônio na questão, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, a exoneração, não era caso de exoneração, a redução para se adequar à nova capacidade contributiva de Antônio ou a majoração do encargo, certo? E para a gente encerrar a nossa aula de hoje, questão de sucessões do 33º exame da ordem. Marta, 75 anos, solteira, sem filhos, com todos os ascendentes falecidos, é irmã de Alberto e prima de Donizete. Proprietária de alguns imóveis, Marta procurou um cartório para lavrar testamento público em 2019. Ainda que seu contato com o irmão do Alberto fosse ocasional, sendo muito mais próxima de Donizete, optou por dividir sua herança entre ambos. Contudo, ao longo de 2020, durante a pandemia de Covid-19, Marta passou a residir junto de Donizete e sua família. Enquanto a convivência somente aumentou o afeto e a consideração entre os primos, o contato entre Marta e Alberto tornou-se ainda mais raro. Não por outro motivo, em agosto de 2020, Marta procurou o mesmo cartório e lavrou um novo testamento público, o qual nomeava Donizete como seu único herdeiro. Em janeiro de 2021, Marta faleceu. Ao tomar conhecimento da disposição de última vontade da irmã, Alberto consulta você, como advogado, a respeito da situação. Com efeito, é correto afirmar que, letra A, o testamento feito por Marta em agosto de 2020 revoga o testamento feito pela mesma em 2019. Portanto, toda a herança de Marta deverá ser transmitida a Donizete. Letra B. No testamento, Marta deveria deixar ao menos metade de sua herança para Alberto, seu irmão, e assim seu herdeiro necessário. Letra C. Marta apenas poderia afastar o direito à herança de Alberto por meio de deserdação fundada no abandono afetivo. E letra D.
Marta encontrava-se proibida de testar novamente desde o momento em que testou pela primeira vez no ano de 2019, pois o testamento é sempre irrevogável. A letra correta é a letra A, que falava da revogação do testamento anterior pelo instrumento mais recente. E aí, quais são os pontos a serem destacados no enunciado da questão? Primeiro, Marta não tem cônjuge, não tem companheiro, não tem descendentes ou ascendentes. Seus parentes sucessíveis, vivos ao tempo da abertura da sua sucessão, é o irmão Alberto e o primo Donizete. Marta fez um testamento em 2019 e um novo testamento em 2021. No primeiro testamento, Marta tinha deixado 50% dos bens para Alberto e 50% para Donizete. No segundo testamento, Marta deixou todos os bens para o primo Donizete. Pois bem, primeiro ponto que a gente precisa destacar: o irmão Alberto não é herdeiro necessário. Os parentes colaterais, apesar de serem sucessores legítimos, eles são herdeiros facultativos. Significa isso que eles podem sim participar da sucessão. Se o titular do patrimônio, se o autor da sucessão não tiver disposto todos os seus bens em testamento ou naquilo que não for objeto de testamento. Se Marta não tem herdeiros necessários, ela poderia dispor integralmente do seu patrimônio por meio de testamento. E aqui eu digo, ressalto, mais uma vez o artigo 1845. São herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge sobrevivente. Significa dizer, por exemplo, se os meus parentes mais próximos forem os meus irmãos e eu não quiser deixar R$1 do meu patrimônio para os meus irmãos, basta que eu faça um testamento dispondo de todos os meus bens em favor de outra ou outras pessoas. Como prevê o artigo 1850 do Código Civil. O que é que diz ele? Para excluir da sucessão os herdeiros colaterais, o irmão e o primo são colaterais. Irmão colateral de segundo, primo colateral de quarto. Basta que o testador disponha de seu patrimônio sem os contemplar. Então, veja, outro aspecto aqui é que uma das principais características do testamento é a sua revogabilidade a qualquer tempo, enquanto o testador ele for capaz. Enquanto o testador for capaz. Então, ele tendo capacidade de discernimento, ele pode fazer quantos testamentos ele quiser ao longo de sua vida, mudando essa manifestação de última vontade. Então, o testamento é, sim, ato revogável a qualquer tempo. O próprio Código diz isso, artigo 1858. O testamento é ato personalíssimo, podendo ser mudado a qualquer tempo. O testamento, no 1969, pode ser revogado pelo mesmo modo e forma como foi feito. Então, se inicialmente o testador tinha deixado metade do patrimônio para o irmão, metade para o primo, ok. Mas se depois ele faz um novo testamento válido e muda o conteúdo do testamento anterior, deixando todo o seu patrimônio para o primo Donizete, Donizete é o seu único sucessor, não havendo que se falar em patrimônio atribuído ao irmão. E aí, só para esclarecer um ponto de uma das respostas das alternativas da questão, abandono afetivo não é causa de deserdação. As causas de deserdação estão mencionadas no artigo 1814, porque o próprio artigo 1961 diz que os herdeiros necessários podem ser privados da sua legítima ou deserdados em todos os casos
em que podem ser excluídos da sucessão. Ou seja, os casos em que eles podem ser declarados indignos. Artigo 1814. Só que existem hipóteses específicas de deserdação, que estão mencionadas nos artigos 1962 e 1963. Eu só copiei no material o 1962, porque os artigos são praticamente idênticos. Então, quais são as hipóteses específicas de deserdação para ascendentes e descendentes? Ofensa física, injúria grave, relações ilícitas com madrasta, padrasto, enteado, enteada, e o desamparo do ascendente ou do descendente em alienação mental ou grave enfermidade. Não existe hipótese de abandono afetivo. Pura e simplesmente, o abandono, que inclui o abandono material, moral, psicológico, espiritual, é numa situação específica de grave enfermidade ou de pessoa em estado de alienação mental. Tá bom? Bom, a gente vai encerrando o nosso aulão por aqui. Espero que nós tenhamos vários outros encontros até a próxima prova de primeira fase, o 35º exame da ordem. Espero que vocês foquem muito aí nos estudos, caprichem em direito civil para fechar a prova e dizer que qualquer dúvida, estou disponível tanto na plataforma do Estudar para a OAB, no chat de dúvidas, nos vídeos, nas aulas sobre as questões comentadas, o curso extensivo, o curso intensivo, e também nas redes sociais, pelo Instagram, @professora Patrícia Rocha. Pode mandar lá um direct que, assim que eu tiver um tempo, eu respondo vocês. Então, espero que vocês tenham gostado da aula e que a gente possa se ver ainda algumas vezes, mas só até a 35ª. Depois a gente se vê pelos corredores da vida, nos processos judiciais, enfim. Mas que a gente possa obter o sucesso e alcançar a tão sonhada vermelhinha, tá bom? Beijo, boa noite a todo mundo e até o próximo encontro. Tchau, tchau!